Olá, meu irmão, minha irmã, domingo da Divina Misericórdia, esse é o segundo domingo da Páscoa. Sejamos muito bem-vindos para a nossa homilia diária. É uma alegria ter você comigo aqui. Eu não sei que horas você está vendo esse vídeo, porque a gente já sobe ele geralmente no sábado, ali pelas 5, 6 da tarde, mas talvez dê tempo de você estar conosco no sábado, 6 da tarde. Vou presidir a missa da Divina Misericórdia com a bênção dos quadros, das imagens. E na sequência temos uma noite de louvor e adoração a Jesus sacramentado, com oração do Terço da Misericórdia, com a presença do missionário Rodrigo Ferreira, que vai rezar conosco e com as suas canções vamos adorar Jesus sacramentado. Você é convidado para estar aqui. Não podendo estar aqui, vai ser tudo transmitido nesse canal do YouTube. Queridos, vamos ao Evangelho do segundo domingo da Páscoa, do domingo da Divina Misericórdia. Enquanto o Padre proclama o Evangelho, quem não é inscrito no canal, se inscreve. E quem está comigo aqui todos os dias, sempre, toda vez, o seu joinha, o like, e algum comentário para o YouTube alavancar esse vídeo. Evangelho de hoje, desse domingo da Divina Misericórdia, São João capítulo 20, versículos de 19 a 31, e diz assim: Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, São João termina aqui o Evangelho dizendo: Mas estes escritos aqui foram escritos para quê? Para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Só que para crer, e todo ato de crer, o crer que temos, é um presente da misericórdia divina. E aí nós vemos no Evangelho de hoje que um dos discípulos de Jesus, um amigo de Jesus, Tomé, que havia deixado tudo por Jesus, andado com Jesus, pago um preço por Jesus, amado Jesus, acreditado em Jesus, Tomé está vivendo a miséria da incredulidade. Quão miserável é o incrédulo. Tomé não assimilou direito a cruz, o Calvário, a boa notícia da ressurreição não o convence muito. E aquilo impactou tanto Tomé, a cruz, que nós vemos aqui que na primeira aparição do ressuscitado, Tomé já nem está com os apóstolos, já nem está com a comunidade, com a igreja. Então, possivelmente, dos apóstolos todos, o que mais ficou impactado, o que mais ficou ferido, escandalizado, traumatizado, não importa, decepcionado com a cruz, foi Tomé. E Tomé, diante dessa dor, vai para a miséria da incredulidade. Por isso hoje, domingo da Divina Misericórdia, esta festa litúrgica que nosso Senhor Jesus Cristo, nas suas aparições a Santa Faustina, pediu que a igreja a acolhesse e acolheu através do Papa São João Paulo II. Esse primeiro domingo após a Páscoa, ele é sempre o domingo da Divina Misericórdia. Porque nesse Evangelho, no primeiro momento, Jesus está tendo misericórdia de Tomé.
o incrédulo, né? Mas que bonito é isso, a gente pensar que Jesus vem e o evangelho que a gente escutou, ele parece uma repetição, né? A primeira parte, a segunda parte é igualzinha. As frases, ele entra, ele sopra o Espírito, ele deseja a paz. E Jesus que repete, faz de novo, tudo por causa de Tomé. E aqui, meus queridos, olha que bonito e que importante é nós termos uma história de discipulado com Jesus. Jesus não vai deixar alguém que tem uma história com ele para trás. Jesus vai buscar Tomé. Jesus insiste com Tomé. Jesus quer levantar a cabeça de Tomé, né? Jesus olha e fala, eu não quero perder o Tomé. O Tomé foi um menino bom, o Tomé renunciou, o Tomé andou comigo. Só que Tomé está impactado por um sofrimento, por uma dor. E Jesus vai usar de misericórdia com Tomé, não sem dar um puxão de orelha. Acreditasse porque me viste, Tomé? Você podia ter acreditado já no anúncio dos apóstolos. Bem-aventurados, felizes os que acreditaram sem terem visto, que é o nosso caso, né? Nós não vimos o Senhor como Tomé e os apóstolos viram, mas nós cremos da mesma forma. E cremos da mesma forma porque temos o Espírito Santo. O Espírito Santo é a primeira testemunha, né, da ressurreição. Quem é que estava lá no túmulo na hora da ressurreição? Quem foi que ressuscitou Jesus, né? O Espírito Santo. Então veja, os apóstolos vão vendo o ressuscitado, mas o Espírito Santo também viu a ressurreição, ele é testemunha do ato da ressurreição. Portanto, você e eu não estivemos lá 2000 anos atrás, mas o Espírito Santo que estava lá está aqui dentro de nós. É por isso que nós cremos com a mesma firmeza de Tomé e dos outros. É por isso que hoje, com alegria e por misericórdia de Deus, podemos dizer, meu Senhor e meu Deus, eu creio, né? E como é bonito esse costume dos mais antigos, o momento da consagração da missa, né? Quando o padre leva o corpo de Cristo, o sangue de Cristo no cálice, dizer, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Porque Tomé também se chama Dídimo, diz o Evangelho. Tomé é chamado Dídimo. Dídimo a tradução da palavra Dídimo é o gêmeo, irmão gêmeo. Mas quem é o irmão gêmeo de Tomé? Jesus gostava de chamar irmãos, né? Pedro, André, Tiago e João, aí tem o Tomé, irmão gêmeo. Por que não chamou o irmão gêmeo dele? Porque talvez, São João coloca aqui que ele também era chamado de irmão gêmeo, para que você e eu nos reconheçamos no lugar de irmão gêmeo de Tomé. Nós somos também um tanto quanto incrédulos. Nós somos também, nos momentos da dor, do medo, da frustração, nós também somos fujões, né? A gente também dá trabalho para a igreja e para os discípulos, a gente também fica nessa de eu não acredito, eu preciso, né? Então hoje, meus queridos, festa da Divina Misericórdia. Em primeiro lugar, a misericórdia para com o discípulo que está desgarrando, o discípulo que está se perdendo. Peçamos hoje a Jesus misericordioso, Senhor, que eu não me perca, porque teu discípulo eu sou. Segundo ato aqui da misericórdia, né, que nós poderíamos contemplar, o sacramento da confissão. Está ali no versículo 23, e eu vou grifar aqui com o meu verde palmeiras. Recebei o Espírito Santo, disse Jesus. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados, a quem não os perdoardes, eles serão retidos. Portanto, Jesus colocou aqui os apóstolos no meio do caminho entre o meu arrependimento e o perdão de Deus. A quem vocês perdoarem os pecados, eles serão perdoados. Portanto, nesse Pentecostes joanino, né, no Pentecostes do Evangelho de São João, que já se dá na tarde da ressurreição, nós não temos aquele Pentecostes comunitário que nós vamos celebrar daqui 50 dias, que está lá em Atos dos Apóstolos, quando eles estão no cenáculo, e aí não estão só os apóstolos, diz lá outros textos, vamos dizer, havia aproximadamente ali 150 irmãos, os apóstolos e mais já aquele grupo de pessoas que andavam com Jesus. E ali todos recebem o Espírito Santo de uma forma carismática no sentido da evangelização. Nesse primeiro Pentecostes, da tarde da ressurreição, só para os apóstolos, que também vão e precisam receber aquele que, aspas na palavra, aquele segundo Pentecostes, que é um Pentecostes de capacitação para as boas obras, para a evangelização. Mas aqui nós temos um primeiro Pentecostes que dá um dom exclusivamente aos apóstolos, que é o perdão dos pecados. Portanto, numa comunidade, numa paróquia, pode ser que tenha, geralmente tem, gente mais carismática, mais cheia de unção, mais cheia de dons e carismas do que o próprio padre e o sacerdote. E o padre e o sacerdote também têm que buscar ser cheio do Espírito Santo para a evangelização. Mas uma paróquia, uma comunidade, só um recebeu o Espírito Santo em vista de perdoar o pecado do próximo, que é o sacerdote.
É um dom próprio do ministério ordenado. É um dom próprio para os sacerdotes. Perdoar os pecados. E o que é perdoado? Tudo. Tudo que é confessado é perdoado. Mas esse arrependimento nós o expressamos de modo sacramental no sacramento da confissão, que tem um ministro para isso. Quem é que ministra esse perdão? O padre, o sacerdote, a quem vocês, meus apóstolos, perdoarem os pecados serão perdoados. Então, domingo da Divina Misericórdia, por quê? Porque é o Evangelho, né, onde se narra a instituição do sacramento da confissão. Então, a misericórdia para com o apóstolo ferido, para com o discípulo que está se perdendo. E Jesus tem misericórdia da história de Tomé. Jesus valoriza tudo que de bom Tomé fez e não quer perdê-lo. Mas também a Divina Misericórdia para o sacramento da confissão, para todos nós, que nos dá um dom, a paz. A paz esteja convosco, né? E aí então, na paz que vem de Deus, nós nos tornamos testemunhas da misericórdia e vamos compreendendo melhor o próprio Jesus. O oremos da missa de hoje, logo após o hino de louvor, vai dizer assim: oremos, ó Deus de eterna misericórdia, na festa anual da Páscoa, reacendeis a fé do povo a vós consagrado. Aumentai a graça que nos destes lá no batismo. Para quê? Para que todos compreendam melhor. Olha lá, o Espírito Santo nos é dado para que compreendamos melhor. O quê? O batismo que nos lavou, o Espírito Santo que nos regenerou e o sangue que nos redimiu. É por isso que Jesus quer nos dar o Espírito Santo. Esse Espírito forma a igreja, forma a comunidade. Aí vai vir a primeira leitura de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, do 32 ao 35. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Os apóstolos realizavam sinais de poder, eram estimados por todos e ninguém passava necessidade. 4 características aqui de uma comunidade sadia e visitada pelo Espírito Santo. Um só coração, uma só alma entre eles, como irmãos. Sinais de poder, manifestação de carismas para a evangelização e a conversão das pessoas. Terceiro, ser estimado pelo povo, ter boa fama. Não adianta ser muito cheio de Espírito Santo se todo mundo está falando mal de mim, porque eu estou comprando e não estou pagando, né? 4, entre eles ninguém passa necessidade. São 4 características da comunidade primitiva cheia do Espírito Santo. Viver como irmãos, expressar dons e carismas, apostolado e evangelização, ter boa fama, ser estimado por todos, e que entre nós ninguém passe necessidade. E o pano de fundo disso aqui é o quê? Que essa primeira comunidade cristã, eles redimensionaram o papel e o valor do dinheiro, dos bens materiais, porque a leitura vai dizendo, ninguém considerava como próprias as coisas que possuía. Vendiam seus bens, davam aos apóstolos para distribuir conforme cada irmão precisasse. Talvez a grande libertação que nos falta, nós que somos bons e libados, é o nosso apego ao dinheiro. Aí vem o Salmo, dai graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. E esse Espírito e essa misericórdia nos capacita e nos faz desejar amar a Deus de volta como? Observando os mandamentos. Segundo a leitura da primeira carta de São João vai dizer, pois isto é amar a Deus. Vou falar aqui com o meu Palmeiras. 1 João 5,3. Pois isto é amar a Deus, observar os seus mandamentos. E os seus mandamentos, está aqui, ó. Os seus mandamentos não são pesados. Se está pesado, é porque você está sem a força do Espírito. Se está pesado, é porque eu estou pouco ungido. Seus mandamentos não dá pesado. É o Espírito que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Portanto, queridos irmãos e irmãs, busquemos hoje a nossa experiência com Jesus. Como Tomé, você sabe que Jesus puxou as orelhas de Tomé aqui, mas tá um lado bonito essa leitura. Quando Tomé diz assim, se eu não tocar, você não vê, Tomé está pedindo uma experiência muito dele, né? E Jesus vai dar a Tomé essa experiência muito dele. Mas para Tomé ter essa experiência muito íntima de Jesus, finalmente ele precisou acreditar nos amigos, na igreja, nos discípulos. Tomé, vai lá domingo, você não vai se arrepender. E ele foi. Portanto, por mais particular que tenha sido ou que venha a ser a minha experiência de Jesus, ela é sempre mediada pela comunidade, pela igreja. Por eu parar de desconfiar e acreditar um pouco na palavra de quem me quer bem, de quem me evangeliza, não é? Então que o Senhor nos dê essa humildade. E se hoje nosso sofrimento, nossa cruz, nos dói e nos escandaliza, a ponto de não querermos estar com a igreja na igreja, queremos ficar como Tomé, escondidos em casa, peçamos a misericórdia divina, que ela nos ajude a escrever uma história de discípulos com Jesus. E para ajudar você a rezar hoje, eu fiz uma participação numa música do meu amigo João Paulo, lá de Cianorte,
E a gente gravou inclusive o clipe dessa música, que é sobre o Evangelho de hoje, na Capela Nossa Senhora Aparecida, aqui, uma das capelas das comunidades da nossa paróquia Santuário São José, lá no Mirante do Piquiri. Nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo o link para você acompanhar esse clipe, ouvir essa música, rezar com ela. Ou se não, coloca aí Padre Mário e João Paulo, o nome da música é Nossa Paz. Você vai achar, eu acho que vai te ajudar a rezar nesse dia. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.